É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, seja lá qual for o horário, o momento, o dia, o lugar que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, deixa o seu like também, seu comentário, isso ajuda muito. Bom, gente, desde já, alerto aí que talvez vaze algum barulho no microfone, porque ainda não temos a nossa vedação acústica aqui, tá bom? Até fiz um pequeno tratamento acústico aqui, que é diferente uma coisa da outra, mas o isolamento acústico aqui ainda está meio complicado, mas vai sair. E a nossa câmera também, nós vamos dar uma melhorada aqui, vamos dar uma mudada com o tempo, mas isso mais pra frente um pouquinho. Vamos lá então para a pauta de hoje. Você deve ter visto aí na capa, né? O nosso texto aí também, o título, melhor dizendo, da live não, do vídeo, né? Independência ou morte? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer desde já, né, ao Isaac Granchelli, meu amigo Isaac Granchelli, ou Granchelli, né, como eu sempre digo, sobrenome italiano, ter me dado a oportunidade de fazer junto com ele ali aquela entrevista, aquele bate-papo com o Coronel Jorge Schwertz, do canal Ao Bom Combate, um cara excepcional, muito conhecimento, muita sabedoria, e realmente foi uma live muito bacana. Você que ainda não assistiu, assista. Vou ver se eu consigo deixar aqui no primeiro comentário fixado o link com a live, porque se colocar aqui na descrição diminui o alcance desse vídeo. Então vou tentar deixar aqui no primeiro comentário para vocês. Foi uma live realmente muito bacana. Só pesou mesmo a minha câmera do notebook, que é uma câmera bem fraquinha, e no sistema que foi usado lá eu não consigo utilizar essa câmera que eu uso para gravar os vídeos aqui. Bom, tendo dito isso, vamos para o vídeo de hoje, não vai ficar muito extenso. Independência ou morte? Não é clickbait. A famosa frase dita aí no momento da independência do Brasil diz muito acerca do momento ao qual nós estamos passando, diz muito acerca deste momento ao qual o Brasil se encontra. Bom, pessoal, nós nos encontramos em um ponto que é meio que uma encruzilhada. A partir daqui, o planeta pode tomar rumos dos mais diversos possíveis e não dá para nós prevermos todas as direções que esse mundo doido pode tomar. Eu sei que vocês já sabem do conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu sei que vocês já sabem também da encrenca ali entre a chamada China continental e Taiwan, que também faz parte da China. Só que, de certa forma, esses são conflitos ali que já estão há muito tempo no seu desenrolar. O que me assusta mesmo, o que me deixa preocupado, é a possibilidade real de que nós sejamos os próximos. Isso mesmo. Aí você se pergunta, o que isso tem a ver com o título Independência ou Morte? Veja bem, a partir do momento que uma nação ela se torna dependente de outra nação ou de outras nações, seja lá para o que for, principalmente para as coisas mais básicas, mais basilares, aquilo se torna algo muito perigoso. Olha, imagina o seguinte, existem nações que não têm a sua produção de comida dentro do seu próprio território, ou seja, as nações não têm o que a gente chama de segurança alimentar. Imagina que aqueles países que ele compra comida lá com eles, imagina se eles falam assim, ó, a partir de agora você não vai comprar mais comida com a gente. Não é de uma hora para outra que você consegue comprar comida em qualquer lugar, pessoal. Esse é um negócio que demora um certo tempo. Só que as pessoas que estão com fome, elas não podem esperar. Imagina os trâmites aí demorar 1 mês ou 2 para trocar de fornecedor. Só que a pessoa não pode esperar 1 mês ou 2 para comer, senão ela vai morrer de fome. E eu não estou falando aqui no sentido de expressão, tô morrendo de fome, quero...
Eu falo no sentido de isso acontecer literalmente. A mesma coisa com a água. Tem nações que não têm segurança hídrica, precisam levar água de algum lugar. Olha, inclusive o Brasil já teve problemas de segurança hídrica no Nordeste. Agora esse problema está começando a ser resolvido porque finalmente a transposição do Rio São Francisco está levando água para as comunidades ali. E isso faz muita diferença na vida das pessoas. Agora imagina um lugar que é mais seco ainda do que o Nordeste. Por aí você imagina. Mas vamos lá, vamos completar a análise aqui antes que esse vídeo fique enorme. Bom, pessoal, pensa no seguinte. Existem todo tipo de trocas comerciais hoje em dia. Acho que com exceção de armamentos nucleares, se negocia de tudo. Porque tem gente que acha que um país vai vender esse tipo de coisa para o outro. Isso aí não se vende, tá, pessoal? Você até vende alguma tecnologia na área nuclear e tal, mas isso está mais para questões de reatores, produtos para medicina nuclear. Até você consegue algum tipo de informação, alguma coisa no sentido de criar uma bomba, né, de dissuasão e tal, mas isso é difícil, é complicado. O ideal mesmo é que cada país que deseja obter o seu artefato, ele mesmo invista na produção, né? Invista no desenvolvimento. O que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte. Pensa comigo. Olha o exemplo que a Europa nos deu, o que a Ucrânia principalmente nos deu. A Ucrânia confiou na OTAN, nas forças armadas ali da OTAN, para poder fazer a sua defesa. A OTAN pulou fora na hora do vamos ver e deixou a Ucrânia lá apanhando sozinha. Deu um bocado de armas lá para eles e tava, se vira. E quem tá morrendo lá na zona de batalha são cidadãos ucranianos. A Europa, com aquela questão da chamada energia verde, acabou com as usinas de geração de energia ali a carvão, diminuiu as usinas que utilizavam petróleo e toda aquela coisa, e estão acabando com as usinas nucleares. A Alemanha mesmo acabou com várias usinas nucleares e hoje eles são absolutamente dependentes do gás russo. Eles são dependentes de outra nação. Imagina vocês agora o seguinte: se a OTAN faz alguma coisa que a Rússia realmente não quer, o que vai acontecer? Chega lá na hora do inverno, os russos fecham a torneira do gás e aí vai a Europa morrer de frio. Mais uma vez eu estou falando aqui de forma literal. Claro que não é exatamente assim que funcionam as coisas, né, pessoal? Porque isso é uma troca comercial que é bom para os dois lados. Os europeus ali, eles vão se aquecer utilizando o gás russo como matéria-prima, e do outro lado os russos estão ganhando dinheiro com a venda desse gás e tal. Mas eu quero que vocês entendam aqui a ideia central da coisa. Você depender de outras nações é complicado. Você pega, por exemplo, o projeto do Gripen aqui no Brasil, com uma baita aeronave, inclusive com transferência de tecnologia. Só que se o Brasil não começar a produzir logo essas aeronaves aqui e não concluir o que está faltando para poder desenvolver e fazer as suas próprias aeronaves aqui em território brasileiro, se possível fazer tudo aqui, imagina o seguinte: os motores dessa aeronave, eles vêm dos Estados Unidos. Imagina você detém todo o ciclo ali de produção e tal, você consegue criar as aeronaves, só que os Estados Unidos falam, ó, não vamos vender motores para vocês. Como é que essa aeronave vai ser montada sem os motores? Outra coisa, se não me engano, os motores do KC-390 Millennium, o novo avião de transporte aí da Força Aérea Brasileira, desenvolvido aqui no Brasil, os motores são construídos na Argentina. É uma parceria e tudo, mas imagina se por algum motivo, lá na Argentina, sei lá, a gente sabe como é que está a situação,
estoura uma revolta popular lá, ou eles têm problema de geração de energia, ou sei lá, se mete numa outra aventura militar aí. Isso já aconteceu no passado, então não é uma possibilidade assim completamente descabida. Vai que acontece alguma coisa por lá e a produção dos motores lá para. Mesmo que a gente tivesse a aeronave pronta aqui para colocar um motor, como nós iríamos fazer isso, já que a produção dos motores lá na Argentina pararia? Claro, deve ter um estoque aqui, deve ter alguma coisa assim, mas eu tô falando, vai que a gente precisa daquilo a curto prazo, vamos dizer assim. Pessoal, o mundo está entrando em uma fase tão complicada que o mínimo possível que você puder depender de outra nação pode significar a sobrevivência do seu país, a sobrevivência da sua nação. É por isso que o título dessa live é Independência ou Morte, porque a partir do momento que uma nação fica dependente, a partir do momento que ela fica nas mãos de outro país, nas mãos de outra nação, ela tem que se submeter e muitas vezes ela é subjugada por essa nação que detém ela nas mãos. Quero compartilhar aqui com vocês um momento complicado da história brasileira que foi a chamada Guerra da Lagosta. Muitos aqui já ouviram falar desse episódio da Guerra da Lagosta? Foi um momento onde Brasil e França quase chegaram às vias de fato, aonde a França tinha um problema ali para conseguir as lagostas no seu litoral e veio até o litoral brasileiro fazer essa pesca da lagosta. O Brasil não gostou, foi lá reclamar, foi lá escoltar os franceses e eles falaram aqui não, e aí começou o bicho pegar entre Brasil e França. Quando isso aconteceu, não pense você que os Estados Unidos ficou do lado do Brasil. Os Estados Unidos tinham seus interesses, e o UTA, aquele tratado interamericano, tal, e aquele dali não foi respeitado não. O que valeu foram os interesses que os Estados Unidos tinham junto com a França. Então, como que essa questão foi resolvida? Pessoal, a história é longa, mas eu vou dizer. Os brasileiros são um povo criativo, inteligente. E você que... Eu posso até fazer um vídeo aqui falando mais profundamente sobre a Guerra da Lagosta, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço aqui falando sobre a história, como aconteceu e tal. Deixa aí nos comentários, se vocês quiserem, eu faço, tá bom? Mas eu vou dizer o seguinte, para deixar vocês mais curiosos. Acabou com as lagostas canguru. O pessoal que conhece a história aí já sabe, mas se você não conhece e quiser uma explicação mais profunda, deixa nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, independência ou morte? É disso que nós estamos falando aqui hoje. A partir do momento que uma nação ela se torna totalmente dependente de outras nações para tudo, facilmente ela será atingida num momento complicado como esse. Você vê o Brasil, por exemplo, tem capacidade de produzir os fertilizantes aqui para uma indústria que é muito importante aqui no nosso país, que é a agroindústria. Só que aí nós somos impedidos de produzir esse agronegócio aqui por uma burrice estratégica e por leis imbecis de políticos e outras autoridades que lá no passado travaram o Brasil, provavelmente de propósito. Agora, quais os interesses que essas pessoas tinham de travar a produção brasileira é que fica aí no ar, né? Você vê, por exemplo, esse caso da China, um outro caso que vai de encontro ao que eu estou falando aqui para vocês. Hoje em dia, a maioria dos países tem a sua produção na China ou em algum lugar ali do Extremo Oriente, no Vietnã, em Taiwan. Quando eu falo China, eu falo China continental. O que acontece, pessoal? Precisou-se de respiradores, teve que comprar da China. Durante esse período do problema de saúde pública aí, para vocês terem ideia, olha só que coisa vergonhosa. O Brasil teve que importar máscaras da China. Nós não conseguíamos nem produzir máscaras aqui.
Não em quantidade suficiente. Olha só que absurdo, que vergonha. Ah, mas o Brasil é muito ruim, nem isso conseguiu produzir e tal. Não, não era só o Brasil. A questão é que é tão mais barato produzir lá fora, produzir de lá e importar para cá, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro relaxou e hoje em dia praticamente tudo é produzido lá e a gente compra de volta. Esse que é o problema. Nós ficamos absolutamente dependentes. O governo passado fez uma idiotice, investimentos completamente equivocados nas refinarias. Essas refinarias de petróleo hoje poderiam fazer com que o preço do petróleo, da gasolina, do diesel, melhor dizendo, tivesse menor aqui no país. Mas nós ainda estamos pagando a conta da irresponsabilidade e do mau planejamento, também da corrupção e daqueles péssimos negócios que foram feitos. Se você acha que eu estou falando alguma coisa que não é verdade, procura aí o que foi o caso da refinaria de Passadina, a refinaria de Abreu e Lima aqui no Brasil. Essas refinarias eram para o Brasil hoje já ser mais do que independente na produção de combustível, gasolina e diesel. Dependendo do investimento, hoje nós já poderíamos até mesmo ser exportadores de combustível. No entanto, graças a esse problema que nós tivemos, olha pessoal, foi um investimento tão errado, tão mal feito, que saía mais barato você exterminar esse caso, Abreu e Lima, Passadina, de tão ruim que eram as condições ali, o que foi feito, e começar do zero. Hoje os Estados Unidos, por exemplo, eles já são independentes na questão do petróleo. Eles já produzem e refinam todo o petróleo que eles consomem. Creio eu que eles estão buscando fazer uma reserva de petróleo, o que me faz ficar de antena ligada, porque pode ser que eles estejam esperando aí que o problema lá na Europa escale. Ah, Maro, como é que você fala que os Estados Unidos estão querendo montar aí uma reserva de petróleo? Bom, eles estão conversando com o Nicolás Maduro e todo mundo aqui sabe que os Estados Unidos e o governo Maduro não se dão nada bem. Só que aí entra aquela questão das nações não terem amigos, mas sim interesses. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui nesse vídeo essa questão de que as nações elas não devem depender umas das outras. E ficar dependente de nações estrangeiras pode significar a morte de um país como nação, pode significar a morte da soberania de uma nação. E o Brasil não é exceção. Nós precisamos produzir aquilo que é possível produzir aqui e, se possível, fazer com que isso seja feito o mais rapidamente que der, para que não estejamos na mão de países estrangeiros, porque do jeito que esse mundo tá maluco, aqueles países que nós juramos ali de pé junto, entre aspas, que hoje são nossos amigos, por algum momento lá na frente, podem virar as costas para nós ou mesmo se tornarem nossos inimigos. Pessoal, existe muita coisa no mundo que pode acontecer assim de repente, que a gente não tem nem ideia do lado de cá. Eu já falei para vocês que assim, o mundo está tomando caminhos estranhos. Nós temos que ficar preparados, porque esses caminhos podem ser muito ruins para o Brasil. E se a gente tiver na dependência de outros países e pior, não tivermos as nossas armas de dissuasão, aí é que a coisa pode ficar realmente muito feia para nós. Haja vista o que aconteceu na Ucrânia. Se a Ucrânia tivesse as suas armas de dissuasão, a Rússia não teria coragem de invadir um país que possui armamentos. Que você solta um ali e acaba com tudo. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma força militar ainda maior do que a da Rússia. Por que não invadiu a Coreia do Norte? Porque se os Estados Unidos invadem a Coreia do Norte,
Seul, capital da Coreia do Sul, e provavelmente mais algumas outras cidades ali próximas, talvez Tóquio e outras cidades ali, Yokohama, iam virar uma espécie de cinzeiro gigante ali. Pessoal, a questão do diálogo, da política, isso tudo é muito bonito, os discursos de paz e tal, isso tudo é muito legal. Mas na vida real, entre as nações, entre os países, manda quem tem o maior porrete. Manda quem tem mais armas, quem tem mais força, quem consegue convencer o outro. Na vida real, vale a força. Infelizmente, isso vale de certa forma até no mundo espiritual. Quando você busca se aproximar de Deus e tal, você aumenta o seu poder espiritual. Quando você se afasta de Deus, você fica mais fraco. Mas enfim, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Vamos exigir dos nossos políticos e buscar políticos que estejam comprometidos com o nosso país, com a nossa nação, de fazer com que o Brasil seja cada vez mais independente, para que não haja a morte da nossa soberania. Bom, gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Ele há de permitir. Valeu, fui!